Contagem acordava sob uma garoa fina e teimosa. As ruas refletiam a luz dos postes, como se o chão fosse um espelho quebrado. Larissa Mota esperava o ônibus com o uniforme da Aurobite meio amarrotado e uma pasta velha debaixo do braço. O vento frio atravessava o tecido fino da blusa, e mesmo assim, ela tentava sorrir. Mais um dia mãe vai precisar do remédio, e o boleto vence amanhã, pensava, calculando cada centavo mentalmente. O coletivo chegou lotado. Lá dentro, o cheiro de chuva misturado ao de café requentado dava o tom das manhãs operárias. Ninguém falava muito. Cada rosto era uma história cansada. Quando o ônibus dobrou a esquina da fábrica, o coração de Larissa apertou. Ela sabia que aquele dia teria algo diferente. O segurança Nivaldo, aposentado do chão de fábrica, estava na portaria com um semblante mais sério que o habitual. Larissa ouviu a novidade? Perguntou ele, ajeitando o boné. Qual? Respondeu, enxugando o rosto molhado. Dizem que uns investidores da Suíça chegam hoje. A turma lá de cima está em polvorosa. E tem boato de que a empresa está quebrando. Ela deu um meio sorriso, sem coragem de responder. Quebrar era uma palavra que doía. Se a Aurobite fechasse, metade do bairro ficaria sem renda. Ela apertou o crachá contra o peito e seguiu para o setor de limpeza. O corredor principal estava diferente. Cheiro de cera, painéis polidos, flores novas nas recepções. Tudo impecável para impressionar estrangeiros. Quando entrou na sala de reuniões do diretor, sentiu algo estranho. Sobre a mesa de vidro, um maço de papéis com o selo da empresa. Letras miúdas em alemão. Larissa reconheceu o idioma de imediato. Um lampejo do passado. As aulas na UFMG, os sonhos adiados quando a mãe ficou doente. Contrato de reestruturação administrativa. Leu em voz baixa. Um arrepio correu pela espinha. Era como se aquelas palavras carregassem algo perigoso. Ela tentou afastar a curiosidade, mas o olhar se fixou nas linhas densas, nas cláusulas incomuns. Antes que pudesse reler, a porta se abriu. Rogério Barros entrou sem bater, terno engomado, olhar frio. Curiosa, dona Larissa? Perguntou, com ironia afiada. Ela gaguejou, tentando esconder o papel. Eu só estava limpando, senhor. Ele riu de canto. Ótimo. Então vai limpar traduzindo. Quero ver se o diploma que a senhorita largou serve para alguma coisa. Traduz esse contrato até o fim do expediente. Larissa ficou imóvel. O tom dele misturava desprezo e desafio. Ela tentou recusar, mas a voz não saiu. Se eu fosse você, obedecia, completou ele, se aproximando. Tem muita gente querendo seu posto. Quando ele saiu, o silêncio pareceu mais pesado que antes. Larissa respirou fundo, pegou o papel e olhou pela janela. Lá fora, a cidade continuava. Ônibus, buzinas, chuva. Mas dentro dela, algo se partiu e se acendeu ao mesmo tempo. E é aí que começa a história de uma mulher comum prestes a descobrir o poder que o conhecimento tem, mesmo quando o mundo tenta apagá-lo. Se essa primeira parte te deixou curioso, para saber o que Larissa vai fazer com esse contrato misterioso, deixa o like e comenta aqui. Você teria coragem de ler algo que pode mudar sua vida, ou prefere fingir que não viu? O relógio marcava quase 9 da noite, quando o último funcionário saiu da Aurobite. O eco dos passos se misturava ao zumbido dos refletores. Larissa ficou sozinha na copa, observando o contrato dobrado dentro da mochila. O papel parecia mais pesado do que todo o dia de trabalho. O rosto de Rogério ainda vinha à mente, junto com o tom cruel da ordem que recebera. Traduz até o fim do expediente. Ela sabia que aquilo não era um pedido. Era uma armadilha. Decidiu ir até o depósito, o único lugar onde podia ficar sem ser vigiada. Sentou-se numa cadeira de metal, ligou o abajur e abriu o documento. As frases em alemão eram longas, cheias de termos técnicos. Aos poucos, o sentido começava a surgir, e cada linha parecia uma faísca. Substituição de diretoria em caso de irregularidade administrativa comprovada. Ela parou. Releu. Aquilo significava que, se algum diretor fosse acusado de fraude, o cargo seria automaticamente suspenso. E mais,
havia menções a transferências para contas externas, valores que não fechavam com o balanço que ela mesma limpava todas as segundas no quadro da recepção. O coração acelerou. Então é isso, murmurou. Eles estão roubando a própria empresa. Por um instante, pensou em devolver o papel e fingir que nada viu, mas a imagem da mãe no quarto, deitada com o cobertor puído, voltou à cabeça. Pensou também nos colegas. Dona Eunice, a contadora que vivia engolindo o medo. Nivaldo, que sustentava os netos com o salário de vigia. Todos dependiam dali. E ela só queria ser esquecida pelo mundo, até agora. Um estalo na porta interrompeu o raciocínio. Larissa apagou a luz. O som de passos ecoou no corredor. Era Rogério. Ele entrou, acendeu a lâmpada e viu a pasta aberta. Traduzindo no escuro, zombou. Ela tentou disfarçar. Tô quase terminando, senhor. Ele se inclinou sobre a mesa. Espero que sim. Amanhã cedo tem reunião com os suíços. E lembre-se, Larissa, certas pessoas não sobrevivem quando se metem onde não devem. Saiu deixando o cheiro forte do perfume e a ameaça flutuando no ar. Quando o som dos passos se perdeu, Larissa deixou escapar o ar que prendia no peito. Pegou o papel, dobrou cuidadosamente e guardou na pasta. O medo era real, mas dentro dele crescia algo mais forte. A certeza de que não podia se calar. De volta ao pequeno quarto de pensão, ligou o computador antigo e começou a digitar a tradução. Cada palavra era uma luta. À medida que o texto ganhava forma, a verdade se tornava impossível de ignorar. Ao terminar, olhou para o arquivo e sentiu o peso do que tinha nas mãos. A chave para derrubar um império de corrupção. Naquela madrugada, Larissa entendeu que o silêncio também é uma escolha, e que, às vezes, escolher falar é o único modo de continuar viva por dentro. Mas ela ainda não sabia o que o amanhecer traria, e nem quem estaria disposto a impedi-la de agir. A manhã seguinte amanheceu cinza, com uma névoa espessa sobre os galpões da Aurobite. Larissa chegou cedo, fingindo normalidade, mas a cabeça fervia. Tinha passado a madrugada relendo o contrato traduzido e percebendo que, nas entrelinhas, havia algo ainda mais grave. Uma movimentação de valores para uma filial inexistente. O nome de Rogério aparecia em cada cláusula. Aquilo não era só corrupção, era um esquema montado há anos. Enquanto limpava o corredor do setor financeiro, ouviu passos lentos se aproximando. Era Dona Eunice, a contadora. Você tá bem, menina? Perguntou em voz baixa, ajeitando os óculos. Larissa hesitou. Não sabia se podia confiar, mas o cansaço do medo venceu. Dona Eunice, tem coisa errada nesses contratos. A mulher empalideceu. Você leu? Larissa assentiu. E traduzi. Rogério está desviando dinheiro. Por alguns segundos, o silêncio foi absoluto. Eunice olhou ao redor, certificando-se de que estavam sós. Eu sempre soube que tinha algo estranho, confessou sussurrando. Mas nunca tive provas. Ela abriu uma gaveta antiga e tirou um envelope amarelado. Aqui estão os relatórios verdadeiros. Eu os escondi. Se isso vier à tona, ele destrói minha vida. Mas talvez você consiga fazer o que eu não tive coragem. Larissa segurou o envelope como quem segura dinamite. Eu não quero ser heroína, Dona Eunice. Eu só não aguento mais fingir. Então é isso que te faz diferente, respondeu a contadora, com um brilho cansado no olhar. Durante o almoço, Larissa encontrou Caio Tavares, o engenheiro-chefe. Ele era um dos poucos que tratava todos com respeito, independentemente do cargo. Ela percebeu algo no jeito como ele observava as movimentações da diretoria. Caio, posso te perguntar uma coisa? Disse, disfarçando o nervosismo. Claro, se alguém descobrisse algo grave na empresa, mas tivesse medo de falar, o que faria? Ele a encarou com firmeza. Depende. É sobre justiça ou sobre vingança? Justiça. Caio respirou fundo. Então, às vezes, o silêncio é cúmplice. Essas palavras ficaram ecoando na mente dela o resto do dia. À noite, Larissa tomou sua decisão.
Voltou para o depósito, pegou os documentos, escaneou tudo e escreveu um e-mail anônimo destinado aos investidores suíços. As mãos tremiam sobre o teclado. Digitou: anexo provas de irregularidades que comprometem a diretoria da Aurobite. Protejam a empresa antes que seja tarde. Antes de clicar em enviar, fechou os olhos. Pensou na mãe, em Nivaldo, em Dona Eunice, em cada rosto que dependia daquela fábrica. Depois respirou fundo e apertou o botão. O som da mensagem enviada pareceu o de um trovão dentro do silêncio do escritório. Ela sabia. Nada seria igual depois disso. Mal podia imaginar que, ao amanhecer, o e-mail chegaria às mãos erradas antes de alcançar os suíços. Na manhã seguinte, a fábrica parecia um campo de batalha silencioso. O ar estava denso e os olhares se desviavam no corredor. Larissa sentia o estômago embrulhar. Algo havia mudado. O e-mail anônimo não demorou a provocar rachaduras, só que no lugar errado. Rogério estava no hall de entrada, de terno impecável, mas o rosto transbordava fúria. Todos os acessos à rede estão sendo monitorados, anunciou encarando os funcionários. Alguém dentro desta empresa tentou sabotar a diretoria, e eu vou descobrir quem foi. As palavras ecoaram como sirenes. Larissa segurou o pano de limpeza com força, disfarçando o tremor nas mãos. O coração martelava no peito. Ele sabia, ou quase sabia. Durante o intervalo, Nivaldo se aproximou, falando baixo. Fiquei sabendo que andaram vasculhando os computadores. Que confusão é essa? Larissa apenas balançou a cabeça. Nada demais, seu Nivaldo. Só fofoca de diretoria. Ele a olhou com desconfiança, mas não insistiu. Horas depois, Larissa foi chamada à sala do diretor. O chão parecia se mover a cada passo. Quando entrou, Rogério estava encostado na mesa, sorrindo daquele jeito que não alcança os olhos. Curioso, Larissa. Um e-mail anônimo escrito em português perfeito e com termos jurídicos. Coincidência, não acha? Ela manteve o olhar baixo. Não sei do que o senhor está falando. Sabe sim. Ele se aproximou. E eu posso acabar com sua vida. O silêncio cortava o ar. Ela fechou as mãos tentando não desabar. O senhor pode destruir meu emprego, Rogério, mas não o que eu vi. O tom calmo dela o desarmou por um segundo. Ele virou de costas, respirou fundo e soltou um riso frio. Você acha que pode me enfrentar? Eu construí isso aqui. Então devia lembrar quem limpa o chão que o senhor pisa. Ele se virou bruscamente, mas antes que pudesse reagir, a porta se abriu. Caio entrou. Tá tudo bem aqui? Perguntou a voz firme. Rogério engoliu o ódio e forçou um sorriso. Claro. Só uma conversa produtiva com a equipe. Quando ele saiu, Caio se aproximou de Larissa. O que está acontecendo de verdade? Ela hesitou, mas cedeu. Contou tudo, da tradução ao e-mail. Caio ouviu sem interromper. No fim, disse apenas: se você cair, eu caio junto. A verdade precisa sair. Naquela noite, Larissa e Caio foram até a casa de Dona Eunice. Ela os recebeu assustada, mas determinada. Entregou um pendrive. Aqui estão os relatórios que provam o desvio. Usem isso. Só não deixem meu nome aparecer. Larissa assentiu. Prometo. No caminho de volta, o som distante dos trens misturava-se ao das gotas caindo das telhas. Cada passo era um peso, mas também um avanço. Ela sabia que o próximo dia decidiria tudo. Ou a verdade emergiria, ou seria engolida de vez. Agora eu te pergunto, se fosse você no lugar da Larissa, arriscaria tudo para revelar a verdade, ou protegeria o próprio futuro e ficaria em silêncio? Conta aí nos comentários o que faria. Dia da reunião chegou como uma tempestade anunciada. Os suíços desembarcaram cedo, pontuais, e a fábrica fervilhava de tensão. Ninguém sabia o motivo exato da visita repentina, mas Larissa e Caio sabiam. O e-mail havia surtido efeito. O que eles não imaginavam era que Rogério também estava preparado, e mais perigoso do que nunca. No auditório, os diretores se alinhavam em cadeiras brilhantes. Rogério começou a falar, com o mesmo tom seguro de sempre. A Aurobite é um exemplo de eficiência. Tudo que temos foi construído com honestidade e trabalho. Ele sorriu orgulhoso, enquanto os intérpretes traduziam.
Larissa observava de longe, encostada na parede, fingindo ser apenas a faxineira. Caio, ao lado dos técnicos, aguardava o momento certo. Então, um dos suíços levantou uma pasta. Recebemos documentos anônimos, disse em português carregado de sotaque. Há transferências para uma conta em nome de uma empresa chamada Barros Consultoria Export, localizada em Zurique. O senhor poderia explicar? O ar ficou imóvel. Rogério piscou, sem reação imediata. Isso é absurdo. Tentou rir, mas a voz falhou. Deve haver um engano. Foi quando Caio interveio firme. Engano não. Tenho os relatórios originais assinados pela contadora-chefe. E mais, a cláusula de substituição de diretoria entra em vigor em caso de fraude comprovada. Rogério ficou pálido. Você está se aliando a essa faxineira? Caio respondeu. A essa mulher que teve coragem de fazer o que nenhum de nós fez. Os suíços se entreolharam. Um deles falou algo rápido em alemão. Larissa entendeu cada palavra. A diretoria está suspensa imediatamente até segunda ordem. Era o fim. Rogério tentou sair, mas 2 seguranças o detiveram. No meio da confusão, ele murmurou. Isso não vai acabar assim. Larissa o encarou pela primeira vez sem medo. Já acabou, Rogério. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. Descobriram que o irmão de Rogério era o verdadeiro dono da empresa fantasma usada para desviar recursos. As provas enviadas por Larissa e confirmadas por Caio derrubaram o esquema inteiro. A fábrica foi reestruturada e parte dos recursos desviados foi revertida para melhorar os salários e a segurança dos operários. Meses depois, Larissa foi chamada à sala da nova diretoria. A senhora Mota aceitaria atuar como intérprete jurídica temporária? Perguntou o novo presidente. Ela sorriu, discreta. Aceito, mas não esqueço de onde vim. Na tarde de inauguração do novo setor, Larissa fez algo inesperado. Pegou o balde e o pano e limpou o chão da sala de reuniões. Quando os colegas tentaram impedi-la, ela respondeu apenas: quero lembrar de onde começou tudo. Do lado de fora, o sol atravessava as nuvens pela primeira vez em meses. A mãe dela, recuperada, observava de longe, com os olhos marejados de orgulho. Larissa aprendeu que a coragem não grita, ela age, e que às vezes basta uma voz comum para acordar uma cidade inteira. Obrigado por acompanhar essa história até o fim. Se você se emocionou com a trajetória da Larissa, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que acredita no poder da verdade. Até a próxima. Tchau.